5 frases psicológicas proibidas que aniquilam um narcisista. A última é um choque. Carl Jung. Você já parou para se perguntar por que certas palavras atravessam a alma de um narcisista como uma lâmina invisível? E por que há frases que, ditas no momento certo, não apenas expõem sua fraqueza, mas desmoronam toda a máscara que ele construiu ao longo da vida? Não estamos falando de insultos ou gritos vazios. Estamos falando de códigos, de chaves ocultas que, quando pronunciadas, abrem portas perigosas demais para quem vive de manipular o outro. Frases que parecem simples, mas foram forjadas no abismo da psique, e a última delas não deveria sequer ser pronunciada sem preparo. O que você verá neste vídeo não é um manual de vingança, é um espelho distorcido sim, mas que devolve o reflexo real de quem tenta dominar você com o brilho falso da superioridade. Jung nos avisou: o que não enfrentamos em nosso interior nos confrontará do lado de fora como destino. E é exatamente aqui que começa a ruptura. O narcisista teme a verdade, como o corpo teme uma lâmina fria, e essas frases são a lâmina. Elas atravessam defesas inconscientes, despertam feridas infantis e desestabilizam a ilusão cuidadosamente construída para proteger o vazio que ele esconde de si mesmo. Mas cuidado, porque ao acessar esse conhecimento, você não apenas o verá, você será visto. O jogo muda, a energia muda. E talvez você comece a perceber que o narcisista ao seu redor não é o único. Talvez o maior deles more em silêncio dentro de você. Aquele que você alimentou com concessões, com medo de conflitos, com a esperança cega de que amor pudesse curar perversão. O que acontece quando você para de alimentar esse parasita interno? O que resta de você quando o espelho quebra? Neste exato momento, algo em você já começou a se mover. Uma tensão no peito, uma lembrança que insiste em voltar, uma dúvida que não quer calar. Será que eu suportaria ouvir a frase final? A frase que nenhum narcisista é capaz de suportar. A última palavra que, dita com consciência, não apenas revela, mas aniquila. Não avance despreparado. Cada segundo a partir de agora pode reabrir feridas ou libertar partes suas que estavam aprisionadas há anos. Se você tiver coragem para seguir, que siga. Mas saiba, não há como voltar ao ponto de partida depois de ouvir o que será revelado. As palavras têm poder, e essas que você está prestes a descobrir carregam um peso ancestral. São proibidas não porque são perigosas, mas porque são verdadeiras demais para quem vive de mentira. Existe um instante em que o silêncio se torna insuportável. Ele não grita, ele corrói. É o espaço entre o que você sempre sentiu e o que nunca teve coragem de nomear. Talvez seja esse o instante em que você pressente que algo vai desmoronar, não lá fora, mas dentro. Uma rachadura sutil começa a se formar, onde antes havia um esforço imenso para parecer inteiro. E a verdade é que você já sabia. Sempre soube, mas calou, porque amar um narcisista é como conversar com um espelho quebrado. Você se corta tentando se ver. Mas e se eu te dissesse que existem palavras que não foram feitas para convencer, mas para romper? Frases que não buscam aplausos, nem aprovação. Frases que existem para desenterrar, para abrir buracos onde havia fachadas, para tocar na vergonha escondida atrás do sarcasmo. Você não precisa de coragem para ouvi-las, precisa de fome. Fome de realidade, porque só quem está farto de ser enganado sente o gosto da libertação quando a máscara cai. E quando ela cai, nada mais volta ao lugar. O narcisista não teme a rejeição, ele teme ser visto, por inteiro, com suas fomes não ditas, seus traumas mal curados, seu desespero de ser especial para alguém, ainda que por controle. Ele manipula não porque é forte, mas porque está se afogando em si mesmo.
E cada controle é um bote salva-vidas para não encarar o naufrágio interno que ele esconde. É isso que essas frases fazem. Elas tiram os botes, deixam o mar exposto. E então, pela primeira vez, ele se vê nu, sem aplauso, sem plateia, sem escudo. Você percebeu? Esse desconforto que começou a pulsar dentro do peito, essa sensação de que algo familiar está sendo tocado por dentro, mesmo que em silêncio. Talvez porque o que você chama de ele não esteja tão distante assim. Talvez você também tenha alimentado máscaras. Talvez tenha se calado diante do abuso com o medo infantil de perder o pouco de amor que restava. Mas amor que exige silêncio diante da humilhação. É prisão disfarçada de afeto, e agora você começa a ver as grades. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não aceitamos em nós nos controla de fora, e que toda sombra negada vira destino repetido. Então me diga, quantas vezes você tentou consertar um narcisista esperando que ele se transformasse, quando na verdade era você quem precisava se enxergar? Quantas vezes se sacrificou achando que isso era prova de amor, quando era só medo, de abandono mal resolvido? Você não está aqui por acaso. Este vídeo não é apenas sobre ele, é sobre o espelho que você evita. Porque a dor mais perigosa é aquela que nos acostumamos a chamar de rotina. E o narcisista sabe disso. Ele se instala onde você já desistiu de se defender. Onde você acredita que merece pouco, que aguenta tudo, que precisa provar seu valor. Mas há algo que ele não pode controlar. A sua lembrança do que você era antes do cansaço, antes da manipulação sutil, antes das críticas disfarçadas de conselhos. E é por isso que essas frases são proibidas. Porque elas despertam essa lembrança. A lembrança de quem você era antes de começar a mendigar por migalhas emocionais. Antes de pedir desculpas por sentir demais. Antes de se encolher para caber no espaço que ele te oferecia. Cada palavra que você vai ouvir é um rito de passagem, não um ataque, mas uma travessia. E só atravessa quem já está cansado de ficar parado do lado de fora da própria alma. Porque há um lugar em você que ele nunca pôde acessar. Um lugar intacto, em silêncio, esperando ser resgatado. Mas você precisa estar atento, porque o narcisista vai tentar reagir. Vai te acusar de ser cruel, vai fingir ser vítima, vai transformar lágrimas em armas, mas preste atenção, tudo isso é medo. Medo de perder o controle, medo de ser desmascarado, medo de você finalmente despertar. E nesse despertar, ele deixa de ter poder, porque você não precisa vencê-lo, precisa apenas enxergar. Uma vez que você vê, não pode mais desver, e isso muda tudo. Então respire, porque o que vem agora não é entretenimento, é descompressão de uma história que você guardou por tempo demais. Um mergulho em águas profundas, onde cada frase não será ouvida, será sentida. E se você sentir, é porque já está pronto para romper. Não com ele, mas com aquilo que te fazia acreditar que suportar dor era sinônimo de amor. Está preparado? Então não desvie, porque a primeira frase está mais próxima do que você imagina, e talvez você já a tenha dito sem perceber. Ele sorri, ele finge, ele encanta, ele confunde, mas você sente. Mesmo quando tudo parece normal, algo em você encolhe. Uma parte invisível grita por dentro, mas sem som, sem forma, sem palavras, até que chega o momento em que algo muda. Uma vibração fina atravessa o peito. Você respira fundo e diz com firmeza: eu te vejo. E é aí que tudo muda. Essa é a segunda frase psicológica proibida, a mais sutil, a mais perigosa, porque ela não acusa, não grita, não destrói, mas revela, e para o narcisista ser visto é como ser despido diante do próprio abismo. Eu te vejo. 3 palavras. Mas, ditas com presença, com consciência, com alma, elas são dinamite na estrutura psíquica do narcisista.
Porque elas não miram no personagem, elas atravessam direto até o vazio que ele luta para esconder. Elas ignoram o jogo, a manipulação, o carisma forçado. Elas vão além do teatro. Elas tocam o ator por trás da máscara. E ali, naquele ponto exato onde ele tenta se proteger com sarcasmo, sedução ou silêncio, essa frase se instala como uma lâmina lenta. Ele sente, ele sabe, e ele recua. Você nota isso nos olhos. Um leve tremor. Um segundo a mais de silêncio. Uma interrupção. Sutil no script. Porque ninguém nunca disse isso a ele. Ninguém nunca ousou ver além. Todos queriam agradar, confrontar, salvar ou fugir. Mas ver? Isso é outra coisa. Ver é reconhecer. É dar nome à sombra. É olhar para a dor sem fugir. E quando você diz que o vê, o narcisista sente que perdeu o controle, não sobre você, mas sobre a própria narrativa que ele conta a si mesmo desde a infância. Carl Jung nos ensinou que aquilo que negamos em nós aparece em nossa vida como destino. E o narcisista, mais do que qualquer um, é o arquétipo vivo dessa negação. Ele constrói uma identidade inteira para fugir da própria verdade. Ele vive para manter a ilusão. Mas quando você diz que o vê, você não está tentando curá-lo. Você está dizendo, eu não vou mais fingir. E isso para ele é insuportável, porque exige que ele se olhe. E se ele se olhar, tudo que ele sempre reprimiu vem à tona. Essa frase não precisa ser gritada, ela pode ser sussurrada, pode ser sentida no olhar, pode vir depois de um silêncio longo, daqueles que incomodam. Ela não exige argumento, ela exige presença, porque a presença verdadeira, aquela que vem da alma desperta, é a única coisa que o narcisista não consegue manipular. Ele pode distorcer palavras, pode confundir intenções, mas não pode alterar a vibração de quem está consciente. E essa consciência, quando se expressa em forma de eu te vejo, se torna libertadora para você e destrutiva para ele. Você pode até notar que depois disso ele tentará inverter tudo. Vai rir, te chamar de exagerado, dizer que você está delirando. Vai tentar invalidar sua percepção, como sempre fez. Mas algo já quebrou. Um pacto silencioso entre vocês foi rompido. Você não está mais aceitando o papel que ele te deu, e isso não tem volta, porque uma vez que você vê, o encanto se desfaz. A névoa some, e o que resta é a dor crua, sem disfarce, a dele e a sua também. E aqui está o ponto mais difícil. Essa frase não aniquila só o narcisista, ela te obriga a ver partes suas que também estavam escondidas. Partes que toleraram, que justificaram, que imploraram, que acreditaram. Ver o outro é sempre ver a si mesmo com mais clareza. E talvez você perceba que a raiva que sente dele é o reflexo da raiva que sente por si, por não ter ido embora antes, por ter voltado depois, por ter acreditado quando tudo gritava foge. E agora essa verdade vem à tona, não como acusação, mas como liberação. Essa é a espiral da consciência que Jung tanto nos alertou. Quando tocamos a sombra do outro, inevitavelmente tocamos a nossa. E o que você está fazendo agora é mais do que se defender. É se lembrar. Se lembrar de quem era antes do trauma, antes da repetição, antes de aprender a sobreviver. Se anulando. Eu te vejo. Não é sobre ele, é sobre você. É sobre olhar para tudo aquilo que você precisou esconder para ser aceito. É sobre encarar a dor de ter permitido e a força de não permitir mais. O narcisista não está preparado para isso. Ele pode encarar o confronto, pode até gostar da briga, mas não sabe lidar com a calma de quem já viu tudo, de quem não reage mais, de quem apenas observa e reconhece. Porque isso o desarma por completo. Ele se alimenta do caos. Mas quando você entra em silêncio e apenas diz, eu te vejo, você muda a frequência.
Você sai do campo de batalha, e isso é o que mais o enfraquece. Ele não sabe lutar onde não há guerra. Então, se essa frase mexeu com você, saiba que ela já estava aí. Em algum lugar dentro da sua história, você já quis dizer isso a alguém, mas engoliu. Por medo, por culpa, por esperança. Hoje, você recupera esse direito. O direito de ver, de saber, de reconhecer. E não mais se calar diante do que fere. Não mais sorrir para o que te mata por dentro. Porque o verdadeiro despertar começa quando você para de se enganar. E nesse momento, você está desperto. Aos poucos, você começa a perceber. Nem tudo que te dizem é seu, nem todo veneno te pertence, nem toda a culpa nasceu de você. E é exatamente nesse despertar que a terceira frase psicológica proibida emerge, com uma força que desmonta, com uma simplicidade que desarma. Isso não é sobre mim. Dita com presença, essa frase é um terremoto silencioso, porque ela não rebate o narcisista, ela o expulsa da sua mente, ela interrompe o ciclo, ela desativa o gatilho, ela devolve o fardo, ela mostra sem gritar que você não vai mais carregar o peso das projeções dele. Por trás de todo narcisista existe um roteirista invisível, alguém que escreve cenas, distribui culpas, escolhe os papéis e obriga os outros a atuar. Você era o herói que virou vilão, o culpado de tudo, o ingrato, o egoísta, o exagerado, e você acreditou. Porque foi condicionado a aceitar essas versões como se fossem suas, mas não eram. Eram fragmentos dele. Eram pedaços da própria dor que ele não suportava sentir. E você, por amor ou por trauma, aceitou segurá-los como se fossem seus. Até agora, isso não é sobre mim. É mais do que uma frase. É uma ruptura psíquica. É o momento exato em que você se retira da narrativa doentia e volta a habitar a própria verdade. Jung nos alertava sobre as projeções. Tudo aquilo que nos incomoda de forma excessiva no outro, geralmente é um reflexo de algo mal resolvido dentro de nós. Mas também dizia que reconhecer uma projeção não é o mesmo que aceitá-la como verdade. Você pode enxergar o que é do outro e não absorver. Você pode ver a raiva, a culpa, a manipulação e não mais se fundir a isso. Quando você diz, isso não é sobre mim, algo se quebra no ritual do narcisista, porque ele depende da sua reação, ele vive da sua dúvida, ele se alimenta da sua culpa. Mas quando você não entra mais no jogo, ele perde o palco. Não há cena sem plateia, não há drama sem quem sinta. E essa frase é como o apagar das luzes. Você não briga, você não explica, você apenas se retira emocionalmente, energeticamente e psiquicamente. E é isso que o assusta, porque o verdadeiro abandono não é físico, é psíquico. Você se lembra do momento exato em que começou a duvidar de si mesmo? Talvez tenha sido após um comentário sutil, uma piada venenosa, um silêncio prolongado. Talvez ele tenha dito, você está muito sensível, você está inventando coisas, você sempre faz drama. E você, lentamente, começou a questionar sua própria sanidade. Esse é o ciclo, ele te machuca e faz parecer que foi você quem se cortou. Mas agora você vê, e ao ver, você pode devolver. Não com agressividade, mas com clareza, com a firmeza suave de quem voltou para dentro. Isso não é sobre mim. É a frase que separa você da dor que não nasceu em você. É o fio que rompe o enredo repetitivo do abuso psicológico. É o gesto simbólico de quem entrega de volta o que foi projetado e se recusa a ser espelho para o que não reconhece como verdade. Porque o narcisista precisa de um reflexo para existir. Ele precisa de alguém que se curve, que absorva, que reaja. Mas quando você se torna neutro, quando olha e não reage, quando ouve e não se envolve, você se torna um campo silencioso. E nesse campo,
ele se perde. Essa frase não é fácil de dizer, porque ela exige que você esteja inteiro, que tenha se reconstruído ao ponto de não precisar mais da aprovação dele, que tenha aprendido a confiar na sua própria percepção, que tenha aceitado que a dor existe, mas não define quem você é. Ela exige que você tenha enfrentado a criança ferida dentro de si, que acreditava que precisava ser perfeita para merecer amor, que você tenha acolhido essa parte com compaixão e dito a ela: você não precisa mais provar nada. É possível que, ao dizer isso, você sinta um vazio, como se algo estivesse sendo arrancado, e está. O que está sendo arrancado é a cola invisível que te mantinha preso ao ciclo da validação, ao vício da aprovação, à esperança de um amor que nunca veio inteiro. E esse vazio, por mais assustador que pareça, é fértil. É nele que algo novo começa. É nele que você se reencontra. É nele que você começa a amar de forma diferente, sem dor, sem implorar, sem distorcer quem você é para caber na narrativa do outro. E talvez agora, ao ouvir essa frase, você perceba quantas vezes você tentou consertar o que não era seu. Quantas noites passou em branco tentando entender atitudes que não tinham lógica. Quantos pedidos de desculpa você fez por coisas que não causou. Quantos conselhos você deu para quem só queria te desestabilizar. E nesse momento, talvez você chore, não de fraqueza, mas de alívio, porque há uma liberdade profunda em perceber: não era eu, nunca foi. Essa consciência não vem como um raio, ela vem como um eco que começa pequeno, mas vai se expandindo, vai ocupando espaço, vai limpando o campo interno, e você começa a respirar diferente, a andar diferente, a falar diferente, porque agora você não está mais vivendo para ser compreendido por quem nunca te viu. Você está vivendo para se manter íntegro, para se honrar, para se proteger, e isso é o que o narcisista nunca quis que você aprendesse. Mas agora você sabe. E essa frase, essa terceira frase psicológica proibida, será um marco na sua história, um divisor de águas, uma linha que separa o tempo do medo do tempo da verdade. E cada vez que você a diz, com consciência e firmeza, uma parte sua se reconstrói. Uma parte que foi quebrada, manipulada, esquecida, uma parte que agora se ergue com dignidade, com silêncio, com força. E isso é o começo de tudo que ele não pode mais controlar. Há um momento exato, quase imperceptível, em que o vínculo se rompe. E não é com gritos, nem com portas batendo, é com silêncio, com aquela certeza que nasce lá no fundo do peito e se espalha como uma brasa serena. Eu não preciso de você. Essa é a quarta frase psicológica proibida, a mais libertadora, a mais mortal para o narcisista. Porque não é uma ameaça, nem um ataque. É uma constatação, uma verdade que emerge como um sussurro e ecoa como um trovão na alma de quem construiu sua existência com base no controle. Por trás de todo narcisista existe um medo primitivo, o medo de não ser necessário. Porque ele não ama, ele se ancora, ele se instala, ele se alimenta da dependência do outro. E quando essa dependência começa a ruir, ele sente, ele entra em pânico. Porque o que o mantém no jogo não é o afeto, é o poder, o domínio, a sensação de que sem ele você não saberia quem é. Mas agora você sabe, e é aí que tudo desmorona. Porque um narcisista só sobrevive onde há escassez emocional. E a frase "eu não preciso de você" é um campo fértil demais para ele permanecer. Essa frase não vem de um lugar de raiva, vem de um lugar de reconstrução, de quem sangrou tanto que aprendeu a estancar por dentro, de quem acreditou tanto na mentira que agora só reconhece a verdade, de quem foi tão sugado que decidiu nutrir a si mesmo. E quando ela é dita, o efeito não é imediato. Ele vem como uma fissura silenciosa na estrutura da manipulação. O narcisista tenta fingir que não ouviu, tenta rir,
tenta provocar, tenta seduzir, mas por dentro ele está colapsando, porque essa é a frase que lhe rouba o espelho. Sem o seu reflexo, ele se dissolve. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Mas o que nos liberta dos outros, nos devolve por inteiro. Quando você diz que não precisa, você não está dizendo que não sente. Está dizendo que mesmo sentindo, você escolhe não se prender. Que mesmo doendo, você escolhe não se diminuir. Que mesmo amando, você escolhe se priorizar. Isso é revolucionário para quem foi condicionado a confundir dor com laço, carência com amor, presença com salvação. Você começa a lembrar de tudo o que abriu mão para caber na fantasia dele. De todas as vezes que se encolheu para evitar um conflito, de cada vez que chorou em silêncio para manter o ambiente calmo, de como aprendeu a traduzir agressão como preocupação, frieza como proteção, ausência como sinal de força. E então você respira, devagar, e diz: eu não preciso de você. E nesse momento, algo ancestral se rompe, porque talvez você esteja dizendo isso não só para ele, mas para todos que vieram antes dele, para todos que fizeram você acreditar que precisava mendigar afeto para existir. O narcisista não te quer inteiro, ele quer partes, quer você fragmentado, duvidando, pedindo validação, esperando migalhas, e por isso essa frase é tão perigosa, porque ela une os pedaços, ela costura o que ele tentou rasgar, ela devolve a você um sentido de integridade que ele passou a vida tentando anular. E quando você se torna inteiro, você deixa de ser acessível para quem só sabe lidar com metades. Metades obedientes, metades carentes, metades manipuláveis. Essa é uma decisão silenciosa, mas sagrada. Eu não preciso mais de você. E talvez por um tempo você sinta culpa, como se estivesse sendo cruel. Mas essa culpa não é sua. Foi implantada, condicionada, aprendida, porque te ensinaram que amor é sacrifício, que se importar é aceitar tudo, que manter relações é negar a si mesmo. Mas agora você aprendeu a diferença entre empatia e autoabandono. E isso é maturidade emocional. É o que Jung chamava de processo de individuação, o retorno à sua essência, longe das projeções do outro. Você vai notar mudanças. O narcisista vai se agitar, vai te testar, vai tentar reacender o ciclo, mas nada disso terá o mesmo efeito, porque agora você vê os fios, e quem vê os fios não dança mais a coreografia do controle. Você pode até ouvir as palavras, mas não se conecta mais com a frequência delas. Você pode até lembrar dos momentos bons, mas não os romantiza mais, porque você entendeu que carinho que te custa a alma não é carinho, é chantagem emocional disfarçada. E talvez agora, neste exato momento, você esteja pensando em alguém. Uma memória voltou, um rosto, uma frase dita no passado, e junto com isso, a dor, mas também a força. Porque toda vez que você diz, eu não preciso de você, você está dizendo sim a si mesmo. Está dizendo, eu me escolho, eu me basto, eu sou suficiente. E isso não é egoísmo, é recuperação, é reconfiguração. É o retorno do que foi arrancado, do amor próprio, da lucidez, da coragem de seguir. Essa frase é perigosa, não porque machuca, mas porque liberta. E a liberdade é insuportável para quem construiu um império baseado na sua prisão emocional. Você não precisa provar nada, não precisa justificar, não precisa salvar ninguém. Sua vida não é um campo de resgate para almas que se recusam a evoluir. Sua vida é um altar, e nesse altar só deve permanecer o que honra a sua luz e respeita a sua sombra. Porque amar é troca, não é dívida. E se você chegou até
Aqui, talvez já tenha sentido o poder dessa frase dentro do seu peito. Talvez você esteja sentindo agora, como um pulsar novo, um espaço que se abre, uma respiração que não vinha há anos. Guarde essa frase com você. Diga-a quando for necessário. Pense-a quando o ciclo quiser recomeçar. Sinta-a quando o vazio tentar te enganar, porque ela é um ponto final, mas também é o início de um novo parágrafo, onde você não se explica, não se diminui, não se abandona, onde você finalmente se pertence. Há frases que cortam como navalha, outras que silenciam como um luto que não teve velório, mas existe uma única, que não apenas desarma um narcisista, mas o faz tremer por dentro. Não porque a frase seja violenta, mas porque ela destrói a ilusão mais preciosa que ele cultivou, a de que tem poder sobre você, a de que te controla, a de que ainda causa medo, a de que pode te dobrar com uma palavra atravessada, um silêncio calculado, um olhar ameaçador. Essa é a quinta frase psicológica proibida, a mais definitiva, a que fecha o ciclo, a que transforma tudo em ruína. Você não me assusta mais. Essa frase não precisa de volume, ela não precisa de raiva, não exige lágrimas. Ela precisa de algo muito mais difícil de se conquistar: paz. E é isso que a torna tão brutal, porque ela vem depois da guerra, depois de todas as noites mal dormidas, das crises de ansiedade, dos ataques de pânico, das dúvidas dilacerantes sobre sua própria sanidade. Ela não nasce da vingança, ela nasce da cura, e é por isso que ela é inaceitável para o narcisista, porque ela prova que ele perdeu a única arma que sempre funcionou: o medo. Você lembra da primeira vez em que sentiu medo dele? Talvez não tenha sido um grito, talvez tenha sido um silêncio, uma frase fria, um gesto calculado para te desestabilizar, um olhar que te fez sentir pequeno, inseguro, frágil. Desde então, tudo foi sobre evitar esse medo, evitar o conflito, evitar a dor. E quanto mais você evitava, mais ele crescia. Porque o narcisista não quer o seu amor, ele quer o seu receio, sua submissão, sua hesitação. Ele quer que, mesmo quando você sorri, uma parte sua esteja tremendo por dentro. Mas algo aconteceu, você cansou. O medo que antes te paralisava passou a te corroer, e quando a dor de continuar ficou maior que o medo de partir, você mudou. Lentamente, silenciosamente, você começou a ver que o monstro não era tão grande assim, que as palavras dele não eram verdades absolutas, que o controle dele era só um eco do controle que você não exercia sobre si mesmo. E um dia, sem ensaio, sem drama, sem plateia, a frase veio, baixa, firme, cortante: você não me assusta mais. Carl Jung escreveu que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa frase é exatamente isso. Tornar consciente a escuridão, encará-la, tocá-la e sobreviver a ela. Quando você diz isso, você não está apenas falando com ele, você está falando com todos os traumas que ele ativou dentro de você. Está falando com a criança que se sentia impotente diante da rejeição, com o adolescente que se anulava para ser aceito, com o adulto que confundiu controle com cuidado. Essa frase é uma libertação multigeracional. Você não está apenas rompendo com o narcisista, você está rompendo com um padrão, um ciclo que talvez tenha começado antes mesmo de você nascer, em sua mãe, em seu pai, em seus ancestrais. Você está dizendo, aqui, isso termina. Porque agora, mesmo que ele fale, você não escuta mais com a mesma frequência. Mesmo que ele te olhe, seus olhos não buscam mais aprovação. Mesmo que ele tente te ferir, você já não sangra pelo mesmo corte. E ele percebe. Ele percebe. O narcisista sente no ar quando perde o domínio. Ele tenta sorrir, tenta fingir que não se importa, mas dentro dele uma tempestade se forma.
porque tudo que ele é depende da sua reação. E agora você não reage. Você observa, você se mantém, você respira. E essa tranquilidade é o inferno para quem vive do caos. Você não me assusta mais. É o som da chave girando na fechadura da prisão. É o barulho da alma voltando ao corpo. É a primeira respiração livre depois de anos embaixo d'água. E o mais curioso é que você não precisa repetir essa frase muitas vezes. Uma única vez, dita com verdade, é suficiente. Porque ela se instala no ar. Fica pairando e tudo muda a partir dela. O que antes te deixava em alerta, agora apenas te entedia. O que antes te fazia suar frio, agora só te provoca um silêncio irônico. O que antes te fazia querer fugir, agora te mostra o quanto você cresceu. Porque não se trata de vencer o narcisista. Trata-se de perceber que ele não é mais um deus na sua vida. Ele é só um homem quebrado, preso ao próprio vazio. Você pode sentir um luto depois de dizer isso, como se estivesse enterrando uma parte da sua história. E está. Mas esse luto é fértil. Ele não paralisa. Ele abre espaço para novas relações, para novos limites, para uma nova forma de se amar. E essa frase, por mais dura que pareça, é um ato de amor. Amor por si, por sua história, por quem você está se tornando. Porque ao dizer, você não me assusta, mas você está dizendo a si mesmo, eu sobrevivi. E sobreviver, nesse caso, é renascer. Talvez agora você esteja se perguntando se realmente conseguiria dizer isso. E a resposta não vem da mente, vem do corpo. Está na sua respiração, no modo como seus ombros pesam, na tensão que carrega há anos e que você chama de normal. Mas não é normal viver com medo. Não é normal se calar para manter a paz. Não é normal fingir que está tudo bem quando tudo dentro de você grita por socorro. E hoje você começa a libertar esse grito com uma frase, com uma escolha, com um novo começo. Guarde essa frase como um selo. Use-a quando precisar. Pense nela como uma tatuagem invisível gravada no seu espírito. Quando ele tentar voltar, mesmo que com palavras doces ou lembranças bonitas, lembre-se, você não me assusta mais. Porque a pior prisão não é a que ele criou. É a que você sustentava com medo de sair. E agora você saiu. E não precisa mais voltar. Porque você entendeu, porque você sentiu, porque você nunca mais será o mesmo. Há silêncios que não encerram, apenas ecoam. E talvez agora, depois de atravessar cada palavra como quem caminha por corredores da alma, você perceba, não foi apenas sobre o outro, nunca foi. O que começou como frases para desarmar um narcisista se revelou como chaves para abrir portas internas. Algumas que você nem sabia que mantinha trancadas. Porque o verdadeiro encontro não acontece com o agressor, mas com a parte de você que sobreviveu a ele. Ao longo dessa travessia, sombras ganharam contorno, medos ganharam nome. E o que antes era apenas dor, agora pulsa como possibilidade. Possibilidade de não repetir, de não silenciar, de não recuar diante do próprio valor. As frases proibidas, uma a uma, não eram munição, eram espelhos. Espelhos quebrados, que ao se estilhaçarem, deixaram ver o rosto de quem você sempre foi, por trás do reflexo distorcido que alguém tentou te fazer acreditar. Talvez por dentro ainda exista ruído, porque crescer dói, enxergar dói. Dizer, eu te vejo. Isso não é sobre mim. Eu não preciso de você. Você não me assusta mais. Não são apenas declarações. São rituais de passagem. E toda passagem exige luto. O luto pela versão sua que tolerava o que hoje seria inaceitável. O luto pelo amor que você esperava receber, mas que nunca veio da forma que merecia. Mas nesse luto, a beleza. Porque
Ele marca o fim da ilusão e o nascimento da verdade. E a verdade, mesmo crua, é sempre mais leve do que o peso de uma mentira que você carregou no coração como se fosse lar. Carl Jung não nos conduzia ao conforto, mas à inteireza. E ser inteiro é isso. Aceitar que há luz, mas que a sombra também faz parte. Que há dor, mas que ela também é mestra, que há cicatriz, mas que ela não é feia, é sagrada. Talvez agora você se sinta estranho, como se algo estivesse faltando, e está. Está faltando o medo, a necessidade de agradar, a urgência de se justificar, o impulso de voltar. O ciclo perdeu sua força, porque você escolheu não dançar a música que sempre te anestesiava. Isso é revolução silenciosa, é a alquimia da alma, é a liberdade que não grita, mas que vibra. Permita-se ficar em silêncio por um momento. Escute, há algo novo emergindo aí dentro, um contorno mais firme, um olhar mais claro, uma voz que talvez seja sua, mas que ficou tempo demais emudecida. Ela está voltando, e quando voltar por completo, você não será mais quem entrou nesse vídeo. Você será quem atravessou. E isso não termina aqui, porque as frases podem ter sido ditas, mas os ecos continuarão. Nos seus gestos, nas suas escolhas, nos seus limites, na forma como você se senta à mesa, no modo como responde um olhar, no silêncio que agora você sabe manter sem culpa. Essas sementes foram plantadas e você vai notar. Elas vão florescer nos dias mais inesperados. Então, se algo em você foi tocado, se algo se moveu, se uma memória despertou, permaneça. Compartilhe. Deixe isso chegar a quem também precisa atravessar. Escreva nos comentários o que você sentiu, não para mim, mas para si, para testemunhar sua própria jornada. E se quiser seguir comigo nessa estrada de sombra e luz, se inscreva, porque toda alma que desperta merece companhia, mas nunca mais dependência. E se nada disso fez sentido ainda, espere, porque o que toca de verdade nem sempre se entende na hora, mas permanece, como uma verdade sussurrada no escuro, esperando o dia certo para florescer.